Olá! Hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos olhar para a Constituição do Brasil não como um documento cheio de leis, mas como a verdadeira planta baixa de uma nação. A ideia aqui é transformar esse tema, que parece complexo, numa história clara e visual de como o Brasil foi projetado. É uma boa pergunta para começar, não é? O que exatamente serve de cola, de alicerce para um país tão imenso e com tanta gente diferente como nós? Pois é, a resposta está aqui. É a Constituição. Pensa nela como se fosse a planta de uma casa gigante. É ali que está definido cada pilar, cada cômodo, qual o propósito de tudo, a estrutura inteira. Então, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nessa planta. O nosso foco hoje vai ser bem no comecinho dela, nos artigos 1º ao 4º da Constituição de 1988. É aqui que está a base de tudo, sabe? O DNA do Estado brasileiro. E como em qualquer construção, a gente começa pela fundação. O artigo 1º já chega apresentando os 5 valores essenciais, os 5 alicerces sobre os quais todo o resto do país é construído. E para ajudar a gente a não esquecer, tem até um macete, um mnemônico bem famoso. SOCIDIVAPLU. Cada pedacinho dessa palavra ajuda a lembrar de um desses fundamentos. Vamos ver o que cada um significa na prática. Primeiro, o SO, de soberania. O que é isso? Bom, significa que dentro do seu território é o Brasil que manda. E, lá fora, na relação com outros países, o Brasil conversa de igual para igual, sem se submeter a ninguém. É o poder máximo, a palavra final. Depois vem o CI, de cidadania. Isso aqui define a nossa relação com o Estado. Garante não só aqueles direitos básicos, fundamentais, mas também, de uma forma bem específica, o nosso direito de participar da vida política, de votar, de ser votado. Agora, o DI, de dignidade da pessoa humana. Olha, esse aqui é talvez um dos pilares mais importantes. A ideia não é só garantir que as pessoas sobrevivam, mas que elas tenham uma vida digna. É o que o direito chama de mínimo existencial. E isso não é só teoria, não. Tem um impacto bem real. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal usou esse princípio para criar uma regra clara sobre o uso de algemas, para proteger a dignidade da pessoa, mesmo que ela esteja sendo presa. O VAUE é sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui a Constituição faz uma coisa muito interessante. Ela busca um equilíbrio. Diz que o Brasil adota um modelo capitalista, da livre iniciativa, mas com uma condição. O valor do trabalho humano precisa ser sempre respeitado. E para fechar os alicerces, o PLU, de pluralismo político. Esse fundamento garante que o Brasil tem que ser um lugar onde diferentes ideias, opiniões e jeitos de pensar possam existir juntos em harmonia. É a essência da democracia. E aqui tem um ponto que vale a pena destacar. Pluralismo político é uma coisa, é a ideia grande, o conceito de que a sociedade é diversa. Já o pluripartidarismo, que é a existência de vários partidos políticos, é uma consequência disso. Um é a raiz, o outro é um dos galhos que crescem a partir dela. Muito bem. Com a fundação pronta, a nossa planta agora começa a subir as paredes. A Constituição ergue 3 grandes pilares que vão organizar como o poder funciona e é distribuído no país. O primeiro pilar é a federação. O que isso quer dizer? Que o poder no Brasil não fica todo concentrado num lugar só. Ele é dividido entre o governo federal, que é a União, os estados e as cidades. E a palavra-chave aqui é indissolúvel. Nenhuma parte pode simplesmente decidir se separar do todo. E aqui, de novo, uma distinção fundamental. Soberania, aquele poder máximo que a gente viu, só quem tem é o Brasil, a República como um todo. Já a União, os estados e os municípios, eles têm autonomia, ou seja, eles têm liberdade para se organizar, criar suas próprias leis e se administrar, mas sempre respeitando a Constituição. O segundo pilar é a República. Essa é a nossa forma de governo, que foi, aliás, escolhida pela população num plebiscito lá em 1993. As características são bem claras. Os governantes são eleitos, ficam no poder por um tempo determinado e têm o dever de prestar contas do que fizeram. É o oposto de uma monarquia, né? Lá o poder passa de pai para filho, é para a vida toda e não existe essa obrigação de prestar contas para o povo. São 2 sistemas bem diferentes. E o terceiro e último pilar, a famosa separação dos poderes. A ideia é que o poder do Estado, que é um só, seja exercido por 3 órgãos diferentes. O legislativo, que faz as leis,
o executivo, que administra, e o judiciário, que julga. Eles são independentes, mas um fiscaliza o outro. É o sistema que chamamos de freios e contrapesos. E o legal é que cada poder tem sua função principal, atípica. Mas, para manter o equilíbrio, eles também exercem funções dos outros, as atípicas. Por exemplo, o Poder Judiciário, cuja função típica é julgar, também administra seu próprio orçamento e cria suas próprias regras internas, que são como leis. É um sistema bem engenhoso. Ok, então a gente já tem a fundação e os pilares, a nossa casa pé de pé. Mas qual o objetivo dela? Para que ela serve? A planta nos mostra isso agora, no artigo 3º, as 4 grandes metas nacionais. E tem mais um mnemônico para ajudar. COGA R PRO. Construir, garantir, erradicar e promover. Essas metas são como uma bússola, sabe? Elas devem guiar todas as ações do governo, todas as políticas públicas. É o horizonte que o Brasil deve sempre buscar. E para finalizar nossa análise da planta baixa, a Constituição também define como essa casa, o Brasil, deve se relacionar com seus vizinhos, com o resto do mundo. O artigo 4º traz uma lista de princípios que guiam a política externa do país. A gente vê aí uma ênfase muito grande na independência, na defesa dos direitos humanos, na paz e, principalmente, no respeito à soberania dos outros países, na não intervenção. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Agora que a gente viu em detalhes essa planta baixa da nação, fica a pergunta: será que a construção do dia a dia, a realidade do país, está sendo fiel a esse projeto tão ambicioso e detalhado? Bom, essa é uma resposta que está sempre em construção.